3, a partir do verso 16. Nós vamos ler até o verso 21 e faremos uma leitura alternada. Eu vou ler a partir aqui do Pai, vocês lerão os ímpares. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque creio em Deus. Vamos continuar com as Bíblias abertas aí, no texto que a gente leu, João 3, a partir do verso 16. Só para a gente se situar aí, nós estamos em um trecho do Evangelho de João, onde Jesus está conversando com Nicodemos, homem estudioso da lei, fazia parte dos fariseus, do alto escalão. Ele está ali conversando com Jesus sobre assuntos teológicos, e Jesus, obviamente, como o mestre supremo que era, dando uma aula de Bíblia para Nicodemos, um homem que deveria conhecer muito mais as realidades espirituais. É nesse mesmo trecho que a gente encontra versículos conhecidos, né, como no verso 3, por exemplo, quando Jesus está respondendo a ele: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Nicodemos entendeu literalmente, e Jesus continua explicando para ele. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, e aí a gente já pula para o verso 16, que talvez seja um dos versos também mais conhecidos das Escrituras Sagradas, conhecido como um mini-evangelho. No verso 16, a gente vê em calendários, em folhinhas, bem conhecido, muito utilizado também nas campanhas da evangelização, muito repetido por nós, e todo crente tem a obrigação de tê-lo decorado. Então, é o famoso verso onde ele fala da missão dele, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só para a gente também ainda continuar contextualizando aqui, até chegar no nosso objetivo, esse é o verso que mostra o maior amor de todos, é o amor de Deus, supera o amor de mãe, ou qualquer ideia de amor que nós venhamos a ter nessa vida. E Deus é aquele que amou de tal maneira que dá o seu único filho para morrer em lugar de pessoas que são pecadoras. Né? E nós sabemos dos exemplos clássicos. Nenhum pai ou mãe aqui daria seu filho para morrer no lugar de um criminoso, de alguém, de um inimigo, mas Deus assim fez, demonstrando um amor de uma maneira sem igual, especialmente ali na cruz. Por isso que a cruz é o símbolo máximo aí do cristianismo, onde se vê uma cruz, se lembra daquilo que foi feito ali, do grande sacrifício de Cristo. E aí então ele vai dizer para que todo que nele crê. Obviamente não está dizendo que todo o mundo será salvo. Infelizmente muitos permanecerão em rebeldia contra o Senhor e o seu evangelho, mas para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então um amor muito grande, a ação dele vem através do Filho de Deus, que é Cristo, e o objetivo dele é para que aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Então não tem outro jeito. E eu sempre comento de uma postagem que eu vi uma vez na internet que diz assim: Jesus é a única porta, o resto é tudo parede. Então não tem religião, não tem qualquer outra seita, nada, absolutamente nada que possa levar o homem a Deus, a não ser Cristo, que possa fazer as pazes entre nós e Deus, a não ser a obra de Cristo.
Então Jesus tem que ser sempre o centro da nossa vida, da nossa pregação. E como nós já começamos os nossos estudos aqui do Retiro, quando se fala em luz, nós vimos ontem lá em 1 João, né? Deus é luz e nele não habita, não tem nele ali trevas nenhuma. É o mesmo autor aqui do Evangelho, né? E Jesus também é luz, obviamente, por ser o Filho de Deus, tem as mesmas características. E aí então no verso 17 ele aí prossegue dizendo: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Jesus vem a primeira vez com essa missão, e aqui ele fala um pouco desse julgamento. O objetivo de Jesus ali inicialmente era justamente salvar os perdidos, né? De chamar, atrair para ele aqueles que viriam e foram escolhidos por Deus, e até hoje continua aí esse acesso através dele até a sua volta. O verso 18 já fala que quem não crê já está julgado. Então quando a gente fala no grande julgamento, a gente já imagina logo o juízo final, e a gente imagina logo um tribunal como a gente está acostumado a ver nos filmes e novelas, né? Como se Deus fosse ficar sentado assim numa cadeira gigante lá no céu, e começasse a pegar cada ser humano e abrir lá e ver os prós e contras e lançar quem tem que ir para o inferno e quem tem que ir para o céu. Mas não é assim que a Bíblia ensina para nós. A Bíblia já fala que quem não crê já está condenado. Deus não vai mais perder tempo lá no final. Não é como no filme brasileiro famoso, Alto da Compadecida, que é um dos melhores filmes brasileiros por sinal, mas mostra também uma visão do julgamento bem popular, né, bem influenciada pelo catolicismo popular, e não vai ser daquele sistema. Ou seja, quem tem o Senhor, né, já está automaticamente com a vida eterna, e quem não tem já está condenado, e a sentença já está fechada, não há mais nada a se acrescentar. É óbvio que nós ainda estamos numa época em que as pessoas podem se arrepender e crer no Senhor, mas vai chegar o dia em que essa oportunidade passará e tudo será feito novo, e quem estiver com o Senhor permanecerá, quem não, infelizmente, será castigado pela eternidade debaixo da ira de Deus. Então toda a raça humana, depois do pecado, ela permanece condenada, né, por conta da desobediência a Deus. Daí porque entra a morte no mundo, daí porque nós estamos falando sobre a questão das trevas, né, e a luz, ela resplandece em meio às trevas, e quando nós olhamos para esse Deus que é luz e olhamos para esse mundo em trevas, fica claro para nós que ele é a única esperança. Então nós só podemos nos enxergar, nós só podemos conhecê-lo, nós só podemos nascer de novo, viver de verdade, quando essa luz resplandece nas trevas dos nossos corações. Então, por natureza, nós estamos cegos, por natureza, nós somos tolos, nós temos a tendência a sermos orgulhosos, autossuficientes, nos acharmos independentes, e a ponto de achar que nem precisamos de Deus. Então, a maioria das pessoas falam em Deus, tem algum tipo de crença em Deus, ou não crença em Deus, mas o fato é que a crença verdadeira vai alinhar aquilo que cremos e com as nossas vidas. Então, não adianta, nós vimos João falando dos erros lá, na sua carta. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas ainda anda em trevas, você é mentiroso. Você está em mentira. Então o verso 19 começa aí o nosso ponto principal, né? Tem vários temas aí dentro desse trecho que a gente leu, mas hoje a gente fica a partir do verso 19, que tem a ver com o nosso tema do retiro. E aí ele fala: o julgamento é este. E aí mais uma vez ele vai usar a figura da luz e das trevas. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando João está falando aqui, relatando aquilo que Jesus falou, e Jesus está citando também trechos das Escrituras. Profundo conhecedor da Bíblia como era, ele mesmo era o cumprimento das profecias. Desde Isaías já era anunciado que essa luz viria ao mundo em trevas. Se você abrir Isaías, por exemplo, no capítulo 9, abre lá comigo. Uns 800 anos antes já havia sido profetizado acerca de Cristo. Isaías, capítulo 9. Isaías 9.
versículo 2. Tem lá a profecia sobre Cristo. E diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Perceba que as pessoas não estavam pedindo luz. A luz é que foi até eles. Não tinha ninguém orando, pedindo essa esperança ou essa luz de Deus aos homens. Ela que vai ao encontro dos homens. É importante ressaltar isso. E aqui vai dizer que um povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Imagina aquelas trevas bem densas e a luz chegando. E quando a gente pensa em trevas, a gente pensa em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo que é cheio de dor, nós vivemos em um mundo que é cheio de miséria, nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão em rebeldia contra Deus, nós vivemos em um mundo que não está em harmonia, e o pecado afetou todos os nossos relacionamentos, afetou o relacionamento do homem com Deus, afetou o relacionamento do homem com ele mesmo, do homem com seu próximo e do homem com a natureza. Então está tudo bagunçado e tudo dominado. Se não fosse a luz de Deus, o mundo permaneceria em trevas total e nós jamais seríamos capazes de enxergar a verdade na nossa frente. Então, são milhares de pessoas hoje, e nem todas as pessoas querem conta, e é interessante quando a Bíblia fala sobre isso. Ainda em Isaías tem mais, se você abrir, por exemplo, capítulo 42 aí de Isaías, Isaías também ainda está falando desse 42, verso 6, ainda também se referindo à profecia de Cristo. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Mas Jesus Cristo aqui sendo sempre apontado como a luz. Se você abrir também ainda no capítulo 49 de Isaías, verso 6 também. Diz assim: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Até chegar no Nordeste brasileiro, sair de lá da Palestina, espalhou pelo mundo, e milhares de irmãos aí espalhados foram pregando e dando as suas vidas para que o Evangelho e essa luz chegasse até nós. Nós sempre devemos ter isso como oração, porque a luz precisa ser manifesta cada vez mais aos homens, e isso se dá através da pregação da palavra de Deus. Então voltemos lá em João, no capítulo 3. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, ou seja, a palavra de Deus se cumpriu. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus ali entre nós. E aí a luz veio ao mundo. Mas por que as pessoas não se convertem? Por que todo mundo não se torna crente? Porque mesmo às vezes a pessoa, várias vezes ouvindo a palavra, indo à igreja, até pode se tornar um membro da igreja e ainda assim permanecer perdido. A Bíblia nos responde isso. A descrença é algo natural para nós depois da queda. A crença só vem através do poder milagroso de Deus nos nossos corações. E aí então João, ou melhor, Jesus aqui falando no Evangelho de João, ele diz: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É bem forte esse versículo, porque aqui deixa claro para nós amar. E essa palavra amor, ela carrega um significado profundo. É aquele amor que vem racionalmente, ou seja, pensado, do meu próprio desejo. Ou seja, deliberadamente, os homens preferem amar mais as trevas do que a luz. Por isso que é mais fácil você carregar multidões para o carnaval ou para algumas festas pagãs ou outras coisas que desonram a Deus, do que servir a Deus na igreja. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade. Você vê que às vezes você vai evangelizar alguém e a pessoa diz: eu não vou para a igreja porque eu gosto de beber, eu gosto de festa, eu gosto de, sair namorando por aí, eu gosto de ter minha vida independente e tal. Quando eu estiver mais velho, talvez eu assuma um compromisso. Às vezes pode ser tarde demais. E isso que é o natural. Então, por que as pessoas amam mais as trevas do que a luz? É você pegar uma pessoa que é um escravo, está ali algemada, você abre as algemas e diz: foge,
E ela dizia, eu não quero fugir porque eu prefiro estar aqui. É mais confortável. O caminho largo ele é muito mais confortável e muito mais fácil, e ele nos deixa ali na zona de conforto, e a gente prefere por natureza ficar ali do que assumir um compromisso com Deus ou do que correr para a luz. Então os homens amam mais as trevas do que a luz, e é por isso que a conversão não é uma obra humana, é uma obra divina. Se essa luz não resplandecer, você não crê. Por isso que não tem como. Não é a igreja que faz crentes como se fosse uma fábrica, ou simplesmente a gente chega e convence alguém de que ele tem que ser cristão, embora a gente tenha que pregar a palavra. Mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que faz com que essa luz brilhe forte no coração e você passe a se enxergar e saber quem Deus é e a necessidade que você tem dele. Mas enquanto isso não acontece, a rebeldia é grande, o amor ao pecado é grande, e é por isso que a pessoa vai sentir uma dor muito grande, uma luta muito grande, porque Deus vai começar a trabalhar em nossos corações para que nós venhamos a amar mais a Ele do que esse mundo caído, esse mundo perdido. Então a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não só amaram mais as trevas, mas também porque as obras eram más. Então o que o homem produz, tudo é manchado pelo pecado, tudo é contaminado. Então tudo que a gente faz, e nós não somos neutros, não existe neutralidade. Não é você pegar uma pessoa assim que se diz nem cristão ou ateu, ou que está ali zerado e tipo transformar num cristão ou não cristão. Não. Ou existe só a pessoa que está em rebeldia contra Deus, ou a pessoa que está em obediência a Deus, e isso vem pelo poder do Espírito Santo. Né? Então é importante a gente pensar, não tem neutralidade. Quando você vai para a universidade, quando você vai para a escola e as pessoas falam, oh, seja neutro, seja mais imparcial. Na prática isso é impossível. Nossos corações sempre vão se inclinar para aquilo que nós desejamos e para aquilo que nós amamos. Nós sempre vamos querer tomar partido de acordo com os nossos interesses. Então, como eu frisei ontem, a gente sempre vai puxar a brasa para o nosso espeto. E ao invés de agir racionalmente e analisar uma situação friamente para tentar tomar a melhor decisão, nós sempre vamos pender para o lado das nossas paixões. Sempre vamos pender para o lado dos nossos desejos. E se Deus não atuar aí nesse processo, a gente não se volta para Deus de jeito nenhum. Por isso que, humanamente falando, é impossível ser crente. É uma obra mesmo milagrosa que Deus produz no nosso meio. Quem é crente de verdade sabe quem era no passado e o que Deus fez e o quanto é, vamos dizer, milagroso e maravilhoso esse processo. Porque sem Deus, nós não damos conta. Uma pessoa não consegue ser cristã pela própria força, não tem como. Você chegar assim e falar dos valores cristãos e achar que as pessoas vão seguir ou servir o cristianismo assim achando lindo, isso é impossível. Embora os homens durante um tempo até elogiaram algumas coisas do cristianismo, mas na prática viver como Jesus viveu, ser como Jesus é absolutamente impossível. Então as obras dos homens são más, e o verso 20 vai dizer para nós aí, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Né? A Almeida Atualizada traz essa palavra aí diferente, arguidas, mas algumas outras versões elas dão uma iluminada melhor aí nesse trecho. A Almeida, por exemplo, a Nova Almeida que alguns têm aqui, diz para que as suas obras não sejam reprovadas. E quem tem a Nova Versão Transformadora, ela vai dizer assim, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Nós vimos ontem em 1 João que o cristão tem que ser uma pessoa autêntica, transparente, que não tem medo de encarar a verdade, de ser confrontado pela verdade e viver a verdade. Nós vivemos em um mundo de máscaras, nós vivemos em um mundo de falsidade, nós vivemos em um mundo em trevas, e somente aqueles que andam na luz, são filhos da luz, pertencem a essa luz maior, é que podem viver diferentemente. Então nós vimos ontem que devemos olhar sempre para o nosso próprio nariz. Nós devemos acusar primeiro a nós mesmos. Nós devemos tirar primeiro a trave do nosso olho antes de tirar o graveto do olho do outro. Né? Então, nós vimos ontem várias coisas para a gente aprender a se conhecer. E nós vimos também que na Bíblia, quanto mais conhecemos a Deus, mais vemos o quanto a gente é gente ruim. Né? Então, repetindo a frase de Spurgeon,
né? Se estão falando mal de você, não se preocupe, porque você é pior do que o que estão falando. E qualquer pessoa sincera, com a Bíblia na mão, examinando o próprio coração, vai perceber que está em falta diante de Deus. Então nós somos terríveis. E nós estamos na geração que não aguenta ouvir crítica, não aguenta ouvir que está errado. Né? Todo mundo tem já a sua defesa, seus ataques, seus contra-ataques, suas raivas, suas rixas, seus pepinos, suas pendengas. Tudo isso por conta de quando se mexe no seu amor próprio e no seu orgulho, é como um porco-espinho que já fica ouriçado. E aí vem a Bíblia e chama a gente a examinar nosso próprio coração e analisar primeiro quem nós somos diante de Deus. E é somente na luz que nós podemos fazer isso. Porque a gente sempre vai querer se ver melhor do que o que a gente é. A gente sempre vai querer passar a mão na nossa própria cabeça. E nós não somos bons juízes de nós mesmos. Então, os homens praticam aquilo que é mal, aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aborrecem a luz, né? E não se chegam para a luz para que os seus pecados não sejam ali expostos, né? Não seja aberta a podridão que está no seu coração. E é por isso que os homens não querem se achegar. É por isso que os cristãos incomodam. É por isso que Jesus Cristo incomodou o mundo. Porque onde Jesus andava não tinha como as máscaras permanecerem. Jesus não é aquela personalidade que quando é conhecida ninguém pode permanecer indiferente. Porque se acha que quiseram matar Jesus com toda a raiva e todo o ódio. Embora já estivesse determinado por ele, ainda assim, na dinâmica da história, o pecado do homem, a raiva que os fariseus e os grupos religiosos e algumas pessoas tinham de Jesus era muito grande. Porque ele era a luz e acabava que deixava o pecado em evidência e confrontava os homens. Então a Bíblia é confrontadora. E a Bíblia tem que nos confrontar. Deus nos confronta o tempo todo para que a gente cresça e amadureça. Então andar na luz é mais difícil. Andar na luz é mais doloroso. Conhecer a verdade dói, mas ela é extremamente libertadora. E então a Bíblia vai nos mostrando a dura realidade da vida, a dura realidade do pecado, mas ao mesmo tempo vai mostrando essa luz que nunca se apaga, essa luz que é a nossa esperança, essa luz que é Cristo. E um dia tudo isso passará. Mas até lá, a vida aqui é de batalhas. Então os homens não querem conta com Deus, porque amam as suas obras, preferem viver nas trevas, estão agarrados aos seus pecados e preferem não dar ouvidos a Deus. Não tem outra saída. Ah, não é porque eu não gosto da igreja, porque eu não gosto do pastor, que eu prefiro isso, aquilo. Não, é porque os homens preferem continuar seguindo sua vida do seu jeito, sendo o seu próprio Deus, seguindo o seu próprio coração e presos ali, cegos pelo pecado em trevas. E aí, por isso a gente tem que orar sempre. E mesmo depois que a gente se converte, a gente tem sempre ainda uma batalha no nosso coração. Porque a nossa velha natureza está o tempo todo tentando nos arrastar de volta para as trevas, né? E é por isso que a gente sempre precisa constantemente estar na presença da luz. Então o mundo sempre vai odiar os cristãos, as verdades cristãs e o próprio Senhor Jesus Cristo, por conta de que a luz incomoda e as trevas, elas acabam sendo expulsas quando a luz brilha mais forte. E aí o verso 21 desse trecho, Jesus conclui dizendo assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus, né? Ou feitas para Deus, feitas de maneira que as pessoas que olhem para você vejam que você é uma pessoa de Deus. Então nós já vimos, estamos cansados de saber que não adianta só você ser um membro de igreja, não adianta só você dizer que é um cristão, você tem que ser de fato um. Né? O seu coração, a sua vida tem que ser transparente. A pessoa que você é em particular, você tem que ser em público, porque é assim que o Senhor nos chama para viver. E é o caminho, com certeza, mais difícil. E é pela graça dele que nós conseguimos viver assim e devemos viver para glorificá-lo e não ter medo da luz. Então, quando a gente é criança, a maioria de nós tem medo do escuro. Talvez até depois de adulto também. Porque as trevas sempre trazem essa questão da incerteza, do perigo, de algo assim, o tempo inteiro ruim possa acontecer. E sempre a luz dá aquela aliviada, né? Eu me lembro quando criança que chorava e a mãe da gente chega e acende a luz, dá aquele alívio muito grande, porque você sabe que o socorro chegou, né? O bicho papão já não está mais ali, fugiu.
né? E quando adultos, nós também vamos ter que encarar algumas trevas muito mais complexas e vamos precisar mais do que nunca conhecer e nos firmar na luz. Então as pessoas fogem da luz porque a luz vai mostrar as imperfeições, vai mostrar a verdade, e é justamente o que as pessoas não querem encarar. E é difícil, é extremamente confrontador. Quando a palavra é pregada, o evangelho é anunciado, aquelas coisas que nós estávamos tão acostumados e tão enraizadas, elas são arrancadas, elas são confrontadas, e é como se nosso mundo caísse ali e o nosso tapete fosse puxado, para uma boa causa. Então Deus, ele faz uma obra de reconstrução poderosa nos nossos corações, que a Bíblia chama de nova natureza. Então os homens, aqueles que permanecem, né, perdidos, estão aí em trevas. Por isso que para sair das trevas para a luz, só Deus pode fazer isso. Só Ele pode abrir nossos olhos e fazer a gente ver aquele que estava o tempo inteiro diante de nós, mas nós não queríamos enxergar. Então as trevas podem ser um estado da alma e também será o destino daqueles que morrerem sem luz, né? Ainda ontem a gente comentava sobre a questão da morte. A morte, ela mexe muito conosco, e as pessoas no leito de morte ficam extremamente mais sensíveis, porque ali é o momento que a única coisa que faz a diferença, mesmo ali, total, é se você tem Deus ou não, se você foi salvo ou não. E ver uma pessoa não cristã morrendo é algo assim extremamente triste e assustador. Geralmente são pessoas que morrem em extremo desespero, com muito medo. Nós vimos ontem que o pecado no nosso coração, quanto mais nós vivemos em trevas, mais medo da morte nós temos, né? E eu gosto de usar um exemplo com relação à morte, que a morte é uma coisa desconhecida para nós que ainda não morremos. É algo assim que nos assusta, inclusive por isso. Mas eu costumo dizer que quando você está num lugar desconhecido, e mais um exemplo de criança, geralmente quando uma criança vai para um lugar desconhecido, que ela está com medo, que ela está insegura, ela agarra com mais força na mão do pai ou na mão da mãe. E quando se trata da morte para nós cristãos, é de fato uma coisa assim, um pouco desconhecida no sentido da experiência, e aí é que você tem que agarrar com mais força ainda na mão do Pai, porque Ele protege, e o único que pode nos dar uma morte sossegada é o Senhor. Então quando você estuda a história da igreja, pessoas próximas de nós que já partiram, pessoas que conheciam o Senhor Jesus Cristo, que morreram na luz e estão na luz de uma forma ainda mais especial, é totalmente diferente da morte de uma pessoa que morre em desespero, que morre com medo, que morre em pecado, que morre sem saber para onde vai, que morre sabendo que de alguma forma não está bem com Deus e que a situação é triste e que não haverá mais segunda chance. É a pior coisa. A morte ainda não é tão ruim quanto essa sensação de morrer sem Deus, né? E se você pesquisar aí algumas biografias na internet de homens famosos, pensadores que eram inimigos da fé, foram homens que morreram em desespero, alguns pedindo perdão para os móveis, outros com as mãos cerradas para os céus com raiva de Deus, né? Enquanto a morte dos cristãos é sempre relacionada com pessoas morrendo em paz, pessoas que morriam às vezes cantando hinos, pessoas que morriam ainda proclamando a glória de Deus, e sem dúvida descansar em paz de verdade. Então essa luz, só Deus é quem pode nos proporcionar uma vida verdadeira. E não é só você pensar na luz em Deus só porque vai morrer, mas a nossa vida, até o dia da nossa morte, a gente vai ter que continuar vivendo e vivendo na luz para a glória de Deus. E é por isso que a Bíblia nos traz todas essas instruções que nós devemos nos apegar e devemos guardar nos nossos corações e correr para a luz sempre, buscando não viver uma vida escondida, uma vida secreta, uma vida hipócrita, mas uma vida aberta diante do Senhor. Não só conhecendo a luz, mas sendo uma pequena luz nesse mundo em trevas, onde quer que Deus lhe coloque. Então Deus é a luz suprema que nos salva, nós também somos chamados de filhos da luz, e os filhos da luz têm que sair brilhando onde são colocados, né? Nas universidades, nas escolas, no trabalho, na família, na sua vizinhança. Deus espalha a gente pelo mundo de propósito, para que a sua palavra seja mais conhecida e para que as obras que são feitas nele sejam conhecidas dos homens e ele seja glorificado e a sua palavra chegue onde tem que chegar. Ainda aí no Evangelho de João, para a gente finalizar, no capítulo 8, verso 12, tem aquela declaração famosa. Amanhã a gente vai fazer o fechamento, resumindo toda a ideia sobre luz e trevas na Bíblia, fazendo um resumo.
Jesus é aqui onde ele vai dizer assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O único que pode dizer que é a luz do mundo é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E nós vimos ontem em João o que é não andar em trevas, o que é andar na luz. E o objetivo que tem que, vamos dizer, permear toda a nossa vida. Então, pelo contrário, terá luz na vida. Esse mundo aqui sempre vai ser difícil, até para nós. Mas quando você conhece essa luz e anda na luz e conhece o Senhor, é muito melhor. O sofrimento vai entrar tanto na casa do crente quanto do não cristão, do pobre, do rico. Esse mundo não privilegia ninguém, mas sofrer com Cristo é totalmente diferente. A paz que Deus nos dá no meio das dificuldades é totalmente diferente. A direção e a sabedoria que Deus nos dá em meio a todas as situações da vida é totalmente diferente daqueles que estão em trevas. Pode observar, o mundo está em desespero. Cada vez mais as notícias da TV são de catástrofes, os cientistas falando sempre que as coisas estão meio ruins, e o clima, catástrofes ambientais, o tempo inteiro guerras podendo acontecer, milhões de pessoas morrendo por conta de uma série de problemas, e as pessoas desesperadas. E se você não conhecer Deus, as Escrituras, e ligar o jornal, você sai deprimido também e desesperado. Mas a Bíblia é clara em dizer que o desespero só está naqueles que não conhecem a esperança, que é Cristo. Então Jesus é a luz do mundo. E toda vez que você se sentir tentado a desesperar, a se angustiar, a se deprimir, a querer, enfim, ficar muito assombrado, lembre-se que o Senhor está conosco, estará conosco até o final, e ainda que você morra, você está seguro e garantido, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Toda a glória pertence ao Senhor. Então você não pode esquecer disso. Virão dias piores. Todos nós aqui ou estamos passando por situações difíceis, ou vamos passar por mais várias situações difíceis. Então aqueles livros fuleiros de autoajuda não vão te ajudar. Eu sempre falo, odeio o livro de autoajuda, porque eles não ajudam, eles só enganam. Eles são como comprimido de farinha quando você está com alguma dor, se bem que às vezes psicologicamente possa enganar. Mas me assusta às vezes quando eu entro em livrarias evangélicas e tem lá uma banquinha cheia de livro de autoajuda de vários autores, com aquela bem água com açúcar. Então tem um jargão, até bem pebinho assim, mas ajuda a gente a memorizar coisas importantes, que é melhor ajuda do alto do que autoajuda. E a ajuda do alto a gente encontra em Deus, especialmente na palavra de Deus. Então não fiquem se iludindo com essas mensagens vazias, porque elas não preenchem a alma, elas não mudam a vida das pessoas, elas não dão esperança verdadeira. E no mundo de mentiras e instabilidade, somente aquilo que é verdadeiro permanece. O mundo inteiro é sacudido, treva para todo lado, a guerra que a gente tem contra o pecado, o mundo inteiro tentando nos seduzir contra Deus, Satanás o tempo inteiro perturbando nossas vidas, juntamente com as forças das trevas. Então, no meio desse vendaval todo, a esperança suprema, a segurança nossa vai estar sempre em Jesus Cristo. É andar em luz. Vai estar o mundo desabando ao seu redor, mas você vai estar tranquilo, porque você sabe quem criou tudo, você sabe o destino de todas as coisas, e que você está sempre em boas mãos, porque o Senhor não abandona nenhum dos seus filhos em nenhuma situação. Então nós vamos ser tentados várias vezes a olhar para trás, nós vamos ser tentados várias vezes a desesperar, nós vamos ser tentados várias vezes a esquecer quem é o nosso Deus. Mas, não tema, porque Ele venceu o mundo. A nossa esperança está nele, a nossa luz é Ele. E nos dias mais nebulosos, lembre-se disso. Jesus é a luz do mundo, é a nossa luz. E com Ele nós jamais estaremos em trevas até o dia final. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. E nos ajude a não só colocar em prática, mas guardar com força no coração as verdades que nós temos ouvido constantemente da palavra do Senhor.